Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 10. Nós vamos começar o capítulo de número 10 hoje. Romanos 10, 4 primeiros versículos de Romanos 10. Novamente, uma breve explicação da razão pela qual a gente parou por aí. Nosso objetivo é expor a carta no tempo que ela precisar para ser exposta. Não temos pressa, mas também queremos entender o que Paulo está dizendo. Não é sempre que nós teremos parágrafos tão fáceis, tão curtos, mas Paulo a escreveu assim. A depender da Bíblia que você está, você vai perceber esses parágrafos. Nas versões normais, você percebe isso através de uma letrinha que fica em negrito no começo de cada parágrafo. E você vai perceber que o verso 5 está aí com um novo parágrafo começando e o verso 1 do capítulo 10 também. Então é muito comum você ter dois tipos de divisão. Um em que o verso 30 do capítulo anterior vai até o verso 4 deste capítulo, ou começando neste capítulo, indo até o verso 6, 7, 8, 15. Mas nós vamos parágrafo a parágrafo, entendendo que cada parágrafo contém uma ideia. Parece que é assim, né, pessoal de letras? Cada parágrafo contém uma ideia, certo? Então, não sei se é mais assim também. Estão mudando tantas coisas ultimamente, não é? Mas parece que essa é a ideia, então nós vamos buscar a ideia desse parágrafo. O parágrafo de hoje começa no verso 1 do capítulo 10 e termina ao final do verso 4 desse mesmo capítulo. Peço sua atenção para esses versículos. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Que o Senhor nos dê a graça de entender esse texto. Irmãos, eu confesso, lutei um pouco com a introdução desse sermão, não sabia como é que eu pegaria uma imagem, uma figura, uma metáfora que encerrasse isso, e provavelmente é uma melhor do que a que eu escolhi, provavelmente. Talvez até uma óbvia, porque a gente gasta tanto tempo tentando extrair do texto as verdades e às vezes esquece das ideias que nos ocorrem ao longo do processo. Mas há uma cena em uma série chamada Lost que me impressiona bastante. Na verdade, não é uma cena. Praticamente toda aquela temporada é em função daquela situação. Na série Lost, um avião cai numa ilha deserta, o avião se parte em dois pedaços e, num primeiro momento, a gente só tem acesso ao primeiro grupo, depois os grupos se encontram. Mas aí a gente percebe que aquela ilha já teve outras pessoas morando ali por causa de algum tipo de acidente ou circunstâncias anteriores. Ela é uma ilha inacessível e as pessoas estão lutando para sobreviver naquela ilha. Não vou contar o final da série, porque todos concordam que a série é ótima e o final é muito ruim. Não é? Porque descobrem que todos eles morreram, mas eu não vou dizer isso. Mas em determinado momento, há um personagem que é apresentado cujo trabalho, e ele está aprisionado naquela circunstância na ilha, ele não pode sair porque ele tem que, a cada quantidade de horas, retornar para o bunker, retornar para o esconderijo e apertar um botão que reseta uma máquina. Então ele vive a sua vida, caça, faz o que tem para fazer, mas ele tem que voltar lá e estar lá antes dela zerar. Quando ela zera, ele precisa apertar o botãozinho para ela continuar funcionando. Quando o grupo encontra esse personagem que
acolhe, dá abrigo, dá banho, dá comida, dá proteção, eles percebem que ele tem essa missão e eles começam a participar dessa missão. A missão é, zerou o cronômetro, aperta o botão para começar de novo. Mas um personagem faz a pergunta que não quer calar, muito embora o personagem primeiro que a gente mencionou está lá há 8 anos fazendo isso. A cada quantidade de horas ele vai lá há 8 anos. E aí alguém resolve perguntar para que serve a máquina. Para que é isso aí? O que acontece se você não aperta? E a resposta é, nunca perguntei. Não sei. Nunca deixei. Vai que dá ruim. E é claro, eles vão desafiar ao mecanismo, fazendo ele chegar ao seu limite. Dá umas tremedeiras lá, uns barulhos, aí eles resolvem apertar o botão de novo, sem saber. E eu acho curioso como nós temos essa capacidade. Eu me lembro a primeira vez que eu vi uma metáfora tal qual, de um maquinário, em que eu era adolescente quando eu vi essa ilustração do pastor, contava de um operário que estava passando o seu cargo para um mais novo. Ele ia se aposentar, o mais novo viria, e ele falou, olha, quando acontecer assim, aperta o botão vermelho, quando acontecer assado, aperta o botão verde. E esse mais novo perguntou ao mais velho, por quê? E a resposta dele foi, eu faço isso há 30 anos, nunca perguntei por quê. Você mal chegou e já quer saber? E a gente dorme com esse barulho. Sabe o que você está fazendo, é melhor que você não faça. Porque Deus não se agrada de culto mecânico. Sabe aquela oração que a gente faz antes de comer ou antes de dormir, só para apertar o botão para resetar para o dia seguinte? Senhor, obrigado pela comida. Parece final do show da Xuxa. Já lembra disso? Um beijo para meu papai, minha mãe e outro para você. Parece que a gente faz isso em oração. Abençoa minha comida, minha vida, não sei o quê, em nome de Jesus, amém. Você não raciocina o que está acontecendo, você não pensa no que está acontecendo, você apenas aperta o botão da espiritualidade, ou vem todos os domingos regularmente, ou faz tudo o que faz para Deus mecanicamente. Quando a gente não sabe o que está fazendo, não sabe se vai ter fim, não sabe para que serve, e o pior de tudo, não sabe qual é o propósito final. O que aconteceu foram que os judeus tinham uma religiosidade complexa, cheia de cerimônias. Eles nunca se perguntaram, alguém deve ter perguntado, obviamente. Como a gente viu, há uma minoria eleita para a qual Deus desperta as atenções. Mas eles não se perguntaram qual que era o objetivo final do que eles estavam fazendo. Apenas creram que a vida era isso. Pecou, qual pecado? Traz o bicho, imola o bicho, sai perdoado. A vida é isso. A vida é um apertar de botões automáticos que fazem com que a vida gire. E eu acho que às vezes a gente vive um existencialismo cristão sem se aperceber disso. Os israelitas tinham as cerimônias, tinham as promessas, tinham a legislação, os patriarcas, a aliança e a glória, como diz o verso 4 do capítulo 9. Aliás, mantenha sua Bíblia aberta, não feche, acompanhe a exposição do texto. E mesmo assim, eles não viram o Redentor. Eles tinham o retrato falado do Messias. Os profetas vêm falando deles, mas muito antes de profetas, de sacerdotes e de reis, você tem o próprio Deus anunciando, dizendo que ele virá da semente da mulher e pisará a cabeça da serpente, enquanto ela só lhe feriria no máximo o calcanhar. As descrições do Redentor estavam lá, mas porque eles se perderam na mecanicidade da vida, na mesmice, no cotidiano, perderam de vistas o Redentor. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, se você chegou na mesma, e se a sua vida está começando a ficar monótona. Sabe que é monotom, não é? Um tom só.
que a gente de vez em quando aperta como numa mesma tecla e com o tempo isso vai ficando chato. Mas sabe qual que é a dificuldade de você ficar batendo na mesma tecla? Você sabe qual que é o grande efeito? Porque no começo isso até irrita, você até repara nisso, mas se dá algum tempo e você permanece, sabe o que vai acontecer? Você ignora o estímulo e chega uma hora que isso não incomoda mais. Você só se acostuma. Sabe, quando nós nos mudamos, né, tinha uma igreja perto de casa que tinha um sino. Eu me lembro como a gente acordava com aquele sino, uma igreja católica. Então, todo domingo ela tocava o sino lá. No começo, a gente não precisava pôr para despertar, a gente acordava com o sino. E depois de um tempo, a gente já não ouvia mais o sino. Né? Curioso isso, como a gente se acostuma. Quando você se muda de um lugar silencioso para outro barulhento, no começo você não consegue dormir por causa do barulho dos carros, por causa do barulho da cidade. Dali 15, 20 dias, você já está acostumado e dorme tranquilamente. A minha pergunta é, você já acostumou com o barulhinho que eu estou fazendo? Pois é, que bom que não. Mas se a gente fizesse isso por 15 dias, você não ia mais ouvir. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo vai dizer que foi justamente isso que os judeus fizeram e o resultado final foi que eles perderam a salvação. Não é que eles estavam salvos e se perderam, é que eles perderam a oportunidade da salvação. Eles tiveram o Messias na frente deles, como muitas vezes as pessoas, Cristo Jesus anunciado domingo após domingo na frente deles, e nada acontece. Paulo vai recapitular aqui no capítulo 10 o que ele tratou no começo do capítulo 9. Este é o que a gente chama o resumo da ópera. Eu sempre quis saber o que essa expressão significava, resumo da ópera. Até um dia em que nós não convidamos um ao outro para o programa. Fazíamos parte de uma orquestra e o programa de reciclagem musical incluía a participação, assistir uma ópera. E nós fomos assistir Carmen, de Bizet. Coisa que demora, meu Deus. Deve ter sido uma ópera muito bonita, porque quando eu acordei o pessoal estava aplaudindo. Deve ter sido muito bom, não é? E aí você pergunta assim, qual foi o resumo? O que aconteceu? Porque a ópera é uma grande história cantada, não é? Longa, cheia de detalhes. Então me dá o resumo da ópera. Esse é o famoso em poucas palavras. Diz aí, Paulo, em poucas palavras o que você quer dizer. Então, Paulo, nesses primeiros 4 versos do capítulo 10, em poucas palavras, vai nos dizer quais foram os 3 temas que ele tratou. Não, eu não estou forçando uma tríade, eu acho que ela está aí. E eu convido vocês a conferir rapidamente, contextualmente, o que está sendo dito. Acho que a primeira coisa que nós vamos ver aqui dessa tríade de assuntos que Paulo tratou, o primeiro deles é que você deve ter interesse pela salvação dos outros. Paulo está ilustrando com a sua situação, Paulo está falando do seu povo, mas eu acho que nós podemos sim expandir isso para todo mundo. Tenha interesse pela salvação dos outros. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo está falando dos judeus, obviamente. Todo o capítulo 9 é uma exposição da razão pela qual os judeus que tinham tudo o que tinham se perderam. Como isso é possível? Como lhes escapou por entre os dedos a salvação em Cristo Jesus, se até o próprio Messias veio do povo deles? E Paulo gasta um tempo explicando e rebatendo as possíveis objeções. Nós já sabemos o motivo. Eles rejeitaram o Redentor, eles não buscaram a justiça que há em Cristo, resolveram buscar a justiça por conta própria. E isto era uma expressão no tempo da eleição divina. Deus rejeita
Israel por seus pecados. E Deus não deve nada a ninguém, nem mesmo uma oportunidade. Bom, Paulo vai usar aí duas expressões que nos chamam a atenção no verso 1. A expressão boa vontade do meu coração e súplica. Boa vontade e súplica. Paulo está dizendo que seu coração está favoravelmente inclinado. Eu acho que talvez essa seja a coisa mais difícil. A gente tem uma espécie de romantismo conectado à salvação dos outros, que a gente chama de amor pelas almas perdidas, algo que vocês já devem ter ouvido à exaustão. Eu defendo a ideia de que para amar alguém você precisa comer uma saca de sal com essa pessoa. Não dá para você amar de uma hora para outra. Amor é uma coisa que se constrói com o tempo. Amar as almas perdidas é amar uma ideia, não é amar as pessoas. Você ama a ideia de que pessoas sejam salvas. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que a sinceridade do seu coração, o desejo mais profundo do seu coração, a tristeza que o consome é o fato de que o óbvio não aconteceu. Os judeus não amaram o Redentor. Isso é o equivalente ao que Paulo disse anteriormente, lá nos primeiros versos do capítulo 9, pode conferir aí, verso 1 e 2. Paulo fala da sua grande tristeza, Paulo fala da sua dor, Paulo fala do seu intenso desejo de ver eles salvos. A essa altura, Paulo já não está mais tentando convencer os judeus de que ele está interessado neles, ele está aos demais, aos não-judeus, aos gentios, a partir do capítulo 10, e diz, bom, encerrei meu assunto com os judeus, deixa eu falar com vocês. E ao falar com os judeus, ao falar com os gentios, ele diz a respeito dos judeus que seu coração é sincero e ele está disposto a clamar pela salvação deles. Outra palavra que Paulo usa aí, a palavra súplica, não é uma oração qualquer. Irmãos, nós temos pessoas, temos contato com pessoas pelas redes sociais e temos situações pelas quais pessoas próximas a nós passam por situações difíceis e nós às vezes fazemos uma oração muito desinteressada pelo bem delas. Paulo suplicava. Paulo reiteradas vezes clamava pela salvação daqueles que ele sabia estarem perdidos. E às vezes nós somos muito fatalistas, nós não somos cristãos, nós não somos reformados, nós somos fatalistas. Nós julgamos que o nosso fatalismo seja fruto da nossa teologia. Nós achamos que Deus é soberano, que está na Bíblia, que Deus vai fazer de qualquer forma a vontade dele e que não adianta orar pelos perdidos porque Deus tem os seus eleitos. Então, no final, se Deus vai fazer a vontade dele, por que eu vou orar? Por que eu vou pedir? Por que eu vou insistir com Deus para que um milagre aconteça e aquele que estava na beira do precipício seja salvo? Pois eu queria dizer para vocês que o homem que expôs o capítulo 9 é o homem que suplica para que sejam salvos. Você tinha reparado nisso? Aprendemos com Paulo várias coisas aqui. Neste verso, ao ter interesse pela salvação dos outros. Então, as primeiras lições que eu vejo aqui neste primeiro versículo. E a primeira delas é uma abordagem, uma metodologia de abordagem. Ao que tudo indica, Paulo usava isso de maneira constante. A primeira delas, que é nem falando da súplica, falando da questão da boa vontade, é que não se chega a uma pessoa que está perdida, cega, tola, endurecida, confrontando e tratando diretamente de um assunto pesado, sem antes aquecer-lhe o coração, assegurando-lhe seu profundo interesse em seu bem-estar espiritual. É uma dica prática. Quando você for confrontar alguém, faça igual o apóstolo Paulo e não chega dizendo, ô reprovado aí, perdido, seu lascado que não prestou atenção em Jesus, tinha lei e não viu, vai se perder aí, ó.
Não, você não vê o apóstolo Paulo dizendo isso. Você diz o apóstolo Paulo dizendo: eu queria dizer para você que o que eu vou fazer agora vai doer, mas dói primeiro em mim, porque eu tenho que fazer isso. Me pesa essa responsabilidade. Eu te amo, eu me interesso, me entristece essa situação, mas eu vou ter que dar um golpe mais forte, porque senão isso não te quebranta. Mas você assegura a essa pessoa, dá certeza a ela do seu interesse. Então a primeira coisa que você faz é ressaltar os lados positivos. Olha, vocês têm a glória, as alianças, a legislação, o culto, o patriarca, tudo de vocês. E eu tenho um profundo interesse de que vocês levem isso a sério. Mas eu tenho que dizer que sem acreditar em Cristo você não vai para o céu. A confrontação é em amor, com o amor de Deus. Mas às vezes nós estamos tão focados na solução do problema que nós esquecemos da pessoa que está envolvida com o problema. É o famoso jogar a criança fora com a água. Quando você vai dar banho, dependendo da criança, porque quando é novinha assim, e principalmente se mora em apartamento, sujeirinha de nada, a água termina ali quase como do jeito que estava. Mas se você tem uma criança maior e ela já apronta mais, ou ela tem acesso a um quintal, ou depois de uma tarde num parque, e você vai dar banho, a pessoa entra numa água límpida e você tira ela como quem tira de uma feijoada. Tão bonita que fica a água. E a água fica, obviamente, dessa cara que vocês fizeram aí. E você vai jogar a água fora. Só que tem um problema, você esqueceu de tirar o bebê. E joga tudo fora. Não, tem que jogar água para manter o bebê. E Paulo está dizendo exatamente isso. Quando você for jogar a água fora, a primeira coisa que você faz não é tirar a água, é salvar o bebê. É falar da parte boa. É lembrar a pessoa do seu amor e do seu interesse. A confrontação começa com a certeza do interesse. Essa é a primeira coisa que eu vejo aqui quando você mostra interesse pela salvação dos outros. Mas quando você mostra interesse pela salvação dos outros, você tem uma outra correção a ser feita. Se essa é de caráter prático, eu preciso fazer uma correção de caráter teórico. Porque o que chama a atenção aqui é que Paulo, não obstante ter exposto exaustivamente a doutrina da eleição, Paulo orava incessante e profundamente pela salvação do seu povo. A doutrina da eleição vem sendo mal interpretada e mal usada. É sério. Por nós. Não é pelos outros, que a gente adora usar a eleição para maldade com os outros irmãos, batendo neles por serem arminianos. Não devia ser arminiano, bate nele com a eleição. Tá certo, ele não devia ser arminiano, mas você não devia bater nele com o martelo da eleição. É uma doutrina pesada demais. Mas, como diz o ditado, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não é? Tem um ditado que é assim. Há um outro mau uso da doutrina da eleição, e essa é no nosso meio. Se você percebe que alguém não é eleito, você para de insistir. Vai para o inferno mesmo. E não adianta você pregar para quem não é eleito, viu? Ele não vai salvar. Não adianta. Não tem jeito para que o propósito quanto à eleição... Não. Entendendo. A doutrina da eleição não está aqui para estimular ou desestimular você a nada. Ela é a explicação, mas ela não é para o estímulo ou desestímulo. Mas uma coisa é certa, uma coisa é absolutamente certa, e dá para você perceber nesse texto. A doutrina da eleição não era para Paulo um desincentivo à oração. Paulo sabia que Israel estava na situação que estava, porque Deus não os havia escolhido para tanto. A pergunta é, por quem Paulo ora? Paulo ora pelos eleitos que serão salvos. Sim, mas ele não diz isso no texto, por um motivo óbvio. Paulo conhece a doutrina da eleição. Paulo não conhece os eleitos.
E às vezes, essa é a inversão que nós fazemos. Nós queremos julgar quem é o eleito. Você não é eleito, não vou pregar para você. Você tem uma cara de eleito, acho que eu vou pregar para você. Como se a nossa pregação fosse converter a pessoa. Não. Ontem estava o dia inteiro em um curso, dando palestras, e alguém perguntou se eu aconselhava ímpios. Eu falei que eu aconselho gente. Eu falei assim, a gente sabe disso, a pergunta é outra. Eu falei, não, eu respondi a sua pergunta, você que não notou a questão. Você prega para quem? Para pessoas. Sim, mas você prega para o eleito e para... Percebe? Você prega para crente ou prega para ímpio? Você prega para eleito ou prega para não eleito? Você aconselha ímpio ou você aconselha crente? Olha, o tanto de crente que eu já aconselhei que precisava se converter, se eu pregasse só para crente, se eu aconselhasse só crente, eu tinha que dizer assim, só vou aconselhar presbítero provado e aprovado pelo tempo, pelo espaço, pelas circunstâncias. Só esses que eu vou. Vai ter certeza absoluta. E só na saideira. Só quando a pessoa tivesse assim, às vésperas de morrer, guardando a fé, até o final, eu falei, esse pode ser aconselhado, porque esse é crente mesmo. Mas aí já é tarde demais, né? Percebe? Irmãos, vocês não sabem quem são os eleitos. Vocês conhecem a doutrina da eleição. E o que eu vejo nesse texto é que Paulo, que é o grande expositor da doutrina da eleição, supava a Deus em favor deles para que fossem salvos. Se você pode orar porque Deus os salve, mesmo sabendo da doutrina da eleição, como é que a gente fecha a equação? Paulo sabia que Deus elege, mas não sabia quem Deus tinha eleito. Ele orava justamente por isso, para que os eleitos se convertessem. Horas, qual é a razão de nós pregarmos o Evangelho? Que foi assim que eu terminei aquela conversa. Responde logo, pastor. Qual que é a chave que destrava? Por que eu devo aconselhar, pregar, fazer qualquer coisa para ímpio? Esse é o problema, você quer garantir demais que a coisa vai dar certo. A razão pela qual dá certo pregar o Evangelho é porque existem eleitos. Porque se dependesse de você, se dependesse dos seus esforços, e dependesse da pessoa, ninguém seria salvo. A razão pela qual é possível pregar é porque existem eleitos a serem convertidos. Ou seja, a doutrina da eleição não impedia o apóstolo Paulo de orar e de pregar, antes o estimulava. É para que os eleitos se convertam que eu prego. Mas esse não é o nosso objetivo principal. O objetivo principal do evangelho sendo pregado é o testemunho. Você não prega o evangelho para que outros sejam salvos, você prega o evangelho porque você foi salvo. Você prega o evangelho porque você é eleito. Você ora pelos outros porque você foi achado em Cristo Jesus. E às vezes a gente quer controlar demais o efeito final da pregação e do aconselhamento, quando a gente se esquece de que disso quem cuida é Deus. Ou seja, Paulo não está preocupado se eles serão ou não salvos, isso é um problema deles, com Deus. Paulo está preocupado com aquilo que ele pode fazer. E o que ele pode fazer é inclinar o seu coração e orar para que Deus os salve, seja enviando. E é óbvio que você está pensando assim, pera lá, só antes de eu sair para o segundo ponto. Pera lá, peguei você. Peguei o senhor, sabia, esse dia ia chegar. Peguei você. Você disse aí, quem é minha ovelha há mais tempo, falou assim, lembrei que você já falou que não pode ficar orando para converter, não é para orar para converter as pessoas, é para pregar. Não pode ficar orando, ai Senhor, salva fulano, porque converte fulano e ninguém prega o evangelho para essa pessoa. Você vai me ver criticando isso à exaustão ao longo dos anos. Mas eu acho que a razão pela qual Paulo está orando pela salvação deles é contingencial. É bem óbvia. Paulo não está orando pela salvação deles como a gente ora pela salvação dos nossos parentes
para quem a gente dá péssimo testemunho, não abre a boca para falar de Deus. Paulo está orando pelos judeus porque o chamado dele é para os gentios. Ele está dizendo assim, Deus, levanta alguém para pregar para o meu povo, já que o Senhor me impediu disso. Ele não era a pessoa. Acho que a razão pela qual Paulo orava pelos judeus era para que Deus levantasse alguém que pregasse aos judeus. Porque se você vê Paulo orando pela salvação dos gentios, a oração de Paulo era diferente. Orem por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, intrepidez para anunciar o Evangelho. E que a oração de Paulo, quando é para a missão dele, é diferente. Ele não ora para que Deus converta as pessoas, ele ora para que o Evangelho seja pregado com integridade. Mas Paulo ora pelos judeus a quem ele era impedido de pregar, para que Deus levantasse alguém. Essa tem sido a minha oração. Há pessoas que eu não tenho acesso, da família, das minhas amizades, do meu círculo, e eu oro para que Deus levante alguém que fale do Evangelho. Sabe quando você não pode entrar no hospital e você pede a Deus que quem pode fale do Evangelho? Eu já tive várias dessas oportunidades de orar por pessoas que a gente não podia, como igreja, chegar lá. E eu não estou falando de recentemente, quando uma irmã nossa ficou internada e a gente tentou visitá-la e o hospital não deixou entrar. Não estou falando disso, por causa do Covid. Eu estou falando de uma pessoa que vai para outra cidade e não pode chegar lá, não tem jeito, e a única oração possível é, já que ninguém pode estar lá, que o Senhor levante. Sempre tem um servo teu na enfermagem, sempre tem um servo teu como médico, sempre tem um servo teu com as pessoas, para que elas sejam o teu braço na abençoar aquele nosso irmão ou irmã. Aprenda com o apóstolo Paulo que a doutrina da eleição não é um desestímulo ao interesse, se interesse pelo bem-estar eterno das pessoas. Essa é a primeira lição que eu vejo no texto. A segunda lição que eu vejo nesse texto, ou seja, o segundo tema que o apóstolo Paulo tratou no capítulo 9, visto que ele está dando o resumo aí, está nos versos 2 e 3. Ou seja, o segundo tema da tríade é: saiba pelo que você está sendo zeloso. Tenha consciência do que você está fazendo. Nós falamos recentemente sobre a necessidade de entender o que nós estamos fazendo no culto. E o que eu percebo de novo é um cristianismo zeloso e tolo ao mesmo tempo, que eu tenho chamado de toloso, que é uma mistura de tolo com zeloso. Porque é assim, as pessoas não sabem para que serve a liturgia. Elas não sabem para que serve a música. Ô pastor, põe uma musiquinha assim, mais assado na liturgia, porque a gente gostemos. Não sabe para que serve. Tem gente que fala assim, eu vou chegar atrasado, mas eu chego a tempo do sermão e é o suficiente. Mas se fosse suficiente, não precisa ter liturgia, o que faz? Ao invés de começar o culto, a gente tenta, né? Às 10, 10 e 15, faz o culto às 11, já começa na pregação. Bom, irmão, está todo mundo junto? Vamos lá, abra a Bíblia, vamos pregar. Não, as pessoas não sabem o que fazem. Não sabem para que serve a primeira música, não sabem para que serve o texto, mas não sabem para que serve um monte de coisa, só sabe que tem que ler a Bíblia e orar. Não sabem o que estão fazendo, não sabem pelo que estão sendo zelosos. Observe que Paulo não nega que os judeus tenham de fato zelo por Deus, porque lhes dou testemunho, verso 2, de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que veio de Deus. Paulo não está dizendo que eles não eram... Paulo não está xingando os judeus de desleixados. Não é isso. O desleixo está até fora. Se você é desleixado, você nem conta. Você nem entrou na brincadeira. Nem a loteria da salvação nem vai te pegar. É como se você quisesse ganhar, que a maioria de nós pensa assim, né?
querer ganhar a Mega Sena sem comprar o bilhete. Se comprar o bilhete vai ser disciplinado. Então o que você quer? Você quer ganhar sem ter que comprar. Isso é o melhor dos mundos, não é? Então tá ótimo. Paulo está dizendo, eles sabem pelo que eles são zelosos, mas não entenderam o que estão fazendo. O problema não estava no zelo, mas na falta de compreensão do objetivo final da lei. E isso teve consequências graves. Quando a gente fala que houve uma geração que nunca mais haverá na terra por conta da iniquidade que se viu naquela geração, muito provavelmente estamos nos referindo não à geração de antes do fim do retorno glorioso de Cristo, mas daquela geração que enviou Cristo para a cruz, que teve o Messias, que viu o Messias, que ouviu o Messias, que tocou o Messias e matou o Messias. Nada na história humana se iguala a isso. E olha que a gente, como raça humana, já matou muita gente. Eu sei que estão querendo sempre eleger o mais novo genocida do momento. Tanto faz, não existe montanha de seres humanos mortos. Isso aqui é duro, tá? Que valha um Cristo na cruz, porque ele era o Filho de Deus encarnado. Nada consegue ser mais hediondo. Não há comparação. Mas está lá. Não há dúvidas de que quando Jesus apareceu em cena, as pessoas mais fervorosas, principalmente em Jerusalém, eram justamente aquelas que você já conhece no Evangelho, os principais vilões da história, escribas, especialmente os fariseus, que eram consagrados à busca da justiça. Mas quando a verdadeira justiça veio entre eles para resgatá-los, eles o mataram. Essa foi a consequência. O que eles fizeram em lugar disso? Verso 3 diz que eles, ao desconhecer a justiça de Deus, uma referência a Jesus, eles procuraram estabelecer a sua própria. E os judeus tinham várias regrinhas deles, principalmente os fariseus. Até hoje, algumas dessas regras são seguidas, como, por exemplo, quantos passos você pode dar no sábado para que não seja considerado uma obra. E essa é a razão pela qual tem sinagoga em cada bairro, para que o judeu não ande muito, porque ele tem que contar os passos. É certo que isso é feito uma vez só, né? Contou o passo, morou aquela distância, você não vai quebrar a lei de Deus. Regrinha própria. Tinham várias regrinhas, e você vê que Jesus, algumas delas até quebra. Os seus discípulos estão comendo sem lavar a mão. Aí Jesus fala assim, mas o que contamina não é o que entra, é o que sai. Os seus discípulos estão comendo aqui milho no sábado, não pode debulhar milho no sábado. Ele falou, não, mas se cai uma ovelha sua dentro do buraco, você espera dar domingo? Não, aí tem que tirar, né? Pois é, a vida dela não vale a vida deles. Percebe? As regrinhas deles não eram obedecidas por Jesus. Então, o que temos é o fato de que a justiça de Deus é subvertida assim que o povo estabelece a sua própria. Acabou. Ela morre ali. E aí é que você percebe que quando a justiça de Deus e a justiça do homem são colocadas na balança, uma anula a outra. E é de fato assim. A justiça humana anula a justiça de Deus, mas a justiça de Deus anula a justiça humana. As nossas justiças não servem para nada frente à justiça de Deus. Elas não se harmonizam. Elas são contrárias. E como é que a gente faz assim? Como é que a gente faz diante disso? Entenda pelo que você está sendo zeloso. Este zelo precisa ser regido pela luz da palavra de Deus. O que o Senhor quer não é que você deixe de ser zeloso. Ele quer que você seja zeloso da coisa certa. Ele quer que você entenda por que você está sendo zeloso. O Deus que não precisa dar explicação de nada, explicou tudo. Até falou de coisas que você não tem direito de saber, como eleição. Deus se agrada de explicar. Deus quer que você entenda.
Tenha esse interesse, saiba pelo que você está sendo zeloso, mas lembre-se de que o nosso zelo é regido pela palavra de Deus, pela verdadeira fé e pelos verdadeiros impulsos produzidos pelo Espírito Santo em nosso coração. Os impulsos do coração humano, por mais vigorosos que sejam, servem menos à glória de Deus do que aquilo que Ele opera em nós. Lição prática: morre aqui a boa intenção para com Deus. Morre aqui. Deus não liga para boa intenção. Porque boa intenção é zelo sem entendimento. Quando a sua boa intenção não é subsidiada pelo conhecimento verdadeiro e pela fé verdadeira, a sua boa intenção não serve para nada. Ao invés de Deus falar assim, bom, pelo menos ele tentou, Deus diz assim, eu não aceito. Menino zeloso, usar. Nome esquisito. Menino muito zeloso, dedicado. Desde novo ajudava o pai. Davi, o rei na época, pediu para trazer a Arca da Aliança, aquela feita por Moisés, linda, maravilhosa, cheia de ouro. E aí eles botaram dentro de uma carroça para chegar mais rápido em Jerusalém. Uzá estava ali ajudando os irmãos. Ele e Aiô sentados. Povinho, nome difícil, né? Aí tá lá eles dois lá. De repente, os bois tropicam, os cavalos tropicam, e a arca dá aquela... e escorregar, cair no chão. Você não quer ser a pessoa que vai chegar com a arca na frente do rei e ele perguntar, o que foi isso aí? Aí caiu. Deu uma rolada, ribanceira abaixo, a gente trouxe o que sobrou. Você não quer ser essa pessoa. Então o que você faz? Você vendo que a arca vai cair, você faria o que Uzá fez, segura a arca para manter a arca dentro da carroça. No momento em que Uzá toca a arca, ele morre. Diz as Escrituras que Deus puniu Uzá por essa irreverência. Eu não entendi nada. Uzá fez o que era certo, Uzá foi zeloso. Uzá não deixou a arca cair. Não tem a versão antiga de não deixar a peteca cair, não deixar a arca cair. Uzá fez tudo certo. Por que Uzá foi? Irreverência, que pegou do jeito errado, era para pegar com o dedinho, como é que é? Não. A Arca da Aliança não podia ser tocada por mãos humanas. Essa era a razão pela qual na arca tinham argolas. E as varas que eram usadas tinham que ser feitas de madeira maciça e forradas de ouro. E só poderiam ser usadas essas grandes varas colocadas nas argolas para transportar a arca. Ah, mas era uma emergência. E sabe como Deus lida com a nossa boa intenção? Ela chama isso de irreverência. Deus não está preocupado com inovação. Isso se tornou um valor no nosso tempo, tem que inovar. Davi inovou, Deus não ligou a mínima. Uzá salvou a arca, Deus não ligou a mínima. Deus está mais interessado em obediência. Aí ele não ganha obediência pela metade, ele não quer que você tenta, ele quer que você consiga. Deus não tolera nada menos que obediência perfeita. Uzá fez uma obediência mais ou menos, Davi fez uma obediência mais ou menos, e Deus o puniu por essa irreverência. Não, Deus não vai aceitar a sua boa intenção, porque você é bem intencionado. Deus aceita obediência, porque Ele mandou. Logo, algumas coisas precisam ser ditas para a gente encerrar esse ponto. A primeira delas é que zelo sem entendimento é fanatismo. Deus detesta fã. Sabe quem tem fã? Ídolos. Ídolos têm fãs. Deus detesta fãs. Porque fãs são fanáticos. E o fanatismo é aquele que perde de vista para onde está indo, mas redobra os esforços para chegar lá. O fã é isso. O fã vai.
Às vezes ele faz até o que é errado, porque ele só vai, ele não pensa, ele vai. O fã é isso. O fanático, ele perde de vista para onde está indo, mas acelera para chegar mais rápido. Ele é cheio de zelo, mas não tem conhecimento ou entendimento daquilo que ele está zelando. Ele só aperta o botão, ele só faz o que tem que ser feito. Zelo sem entendimento conduz ao legalismo, farisaísmo, aos escribas. Zelo sem entendimento leva à tentativa de salvação pelas próprias obras. Por isso que a lição, me parece, é, da próxima vez, pessoal, que vocês tiverem a lei, prestem atenção nela. Vocês tinham lá as doutrinas, estava lá no Antigo Testamento, estava na lei, nos profetas, vocês tinham zelo, mas não tinham entendimento. É por isso que Paulo gasta tempo explicando vários textos bíblicos. Por isso a lição é: saiba pelo que você está zelando. Entenda, se você não entendeu, se você não sabe, busque saber. O trabalho de buscar saber é seu. A explicação é pela graça. Quando a gente explica, é graça. Mas se você não entendeu, procure saber. É dever da sua parte. Terceira e última lição, eu acho que é o resuminho aí do capítulo, do verso 4, está claro como cristal, porque a razão de tudo isso é que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Lição: jamais busque sua justiça sem Cristo. Esse é o problema, a gente está sempre tentando resolver a culpa sem Cristo. Redenção, eu vivo dizendo isso para as minhas filhas em situações de escola, do mundo, das dúvidas que as pessoas dão, da solução que elas propõem. Redenção sem Cristo. Isso é redenção sem Cristo. Jamais embarque numa dessas. Paulo explica numa sentença simples que os judeus tinham certa forma de zelo em guardar e sustentar a lei, mas nunca entenderam a intenção da lei. E aqui tem uma tríade, dentro dessa tríade, porque é assim que tem que ser, no final das contas a gente vê tríades. Quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo, ou que Cristo é o fim da lei, isso pode ser um fim tríplice. Qual que é a tríade do Cristo, fim da lei? Porque Cristo era o fim das cerimônias que a lei prefigurava. Depois que Cristo veio, acabou o cerimonial. Ele era o personagem representado pelas cerimônias. Quando ele veio, as cerimônias que prefiguravam ele acabaram. Ele é o fim nesse sentido. Elas eram pré-figuras da figura que é Cristo. Ele é o escopo, a finalidade, a realização, tudo faz referência a Ele. Ele é o fim da lei. Primeiro. Segundo, Ele é o fim da lei porque a função da lei, cerimonial, moral, judicial, era criar a consciência de que todos que estavam debaixo da lei estavam debaixo do pecado, convencidos de seu pecado. A lei veio para matá-los, lembra disso? Veio para acabar com qualquer esperança deles se salvarem. Ou seja, eles só podiam buscar expiação e ela só podia ser alcançada da única maneira possível, o sacrifício vicário de Cristo. Ele é o fim da lei porque toda lei aponta para Ele. Ele é a única saída da lei. Mas Ele também é o fim da lei porque Ele é a justiça perfeita. A lei ensinava os judeus a alcançar justiça, a serem perdoados, explicando para eles qual era o processo. Ou seja, nós alcançamos essa justiça de que a lei falava, não é cumprindo a lei, mas é crendo em Cristo. Ele é triplamente o fim da lei. Triplamente, ou seja, ele é, sem sombra de dúvidas, o fim da lei para a justiça de todo o que crê, e não para ele ser o exemplo. Por isso, aquele seu livrinho de Cristo ser o exemplo disso, o grande aquilo, o outro, o mestre que ensina, mas que não salva,
pode oferecer a Deus em holocausto, preferencialmente com uma carne em cima. Usa para acender o churrasco. Para isso que servem esses livros. Ou para calçar a mesa também serve, para não deixar ela bamba. Mas de resto não serve para nada. Tá certo? Por quê? Porque um Cristo que é exemplo, mas que não salva, ou seja, ele está te ensinando a fazer, e a gente já criticou isso. Por isso que Paulo está retornando a esse tema. Cristo não é o grande exemplo. A pior, a mais drástica, eu já falei isso para vocês, só relembrando, e mais terrível heresia do nosso tempo é ensinar que é possível chegar no nível de Jesus. Não é. Ele não veio aqui para ser o grande exemplo. Ele veio aqui para fazer o que você não dava conta. Achou que não ia ter, né? Ele veio para fazer o que você não dava conta. Ele salvou. Ele não veio ensinar a ser salvo. Ele não veio dar exemplo. Ele não veio tornar possível. Ele veio salvar e fez. Por isso que Paulo diz que ele é a justiça para todo o que crê. Não precisa fazer mais nada para ter justiça. Ele fez. Então, o que queremos dizer quando afirmamos que Cristo é o fim da lei, é que Paulo usa uma palavra aqui muito específica. É a palavra telos. Não é fim do tipo que a lei acabou. Não, ele é a consumação, ele é a perfeição. Não é fim de acabar, é fim de objetivo. Cristo é a culminação da lei. A lei culmina em Cristo. Ele é o cimo do monte chamado lei. E qual é a importância de nós considerarmos isso? É que quem crê em Cristo tem a justiça que a lei exige. E essa justiça só é adquirida por imputação, que é ser liberto do pecado e da morte. Você não vai conquistar a sua justiça. Essa é a razão pela qual a gente, até de maneira um pouco indelicada, zombou daqueles que tão ingenuamente, para não dizer tolinho, tentaram chamar a atenção de Deus para si, subindo em árvores de poucos metros de altura. Não. A justiça que você está buscando não vem dos seus esforços, tem que vir pela fé em Cristo Jesus. Como disse Paulo no verso anterior, eles não se sujeitaram à justiça que veio de Deus. A justiça que veio de Deus é Cristo Jesus, uma pessoa, alguém que fez por nós o que nós não podíamos fazer. Meus irmãos, nós estamos diante de conclusões importantes. Paulo está concluindo esse argumento. Ele está fechando isso agora em resumo, porque ele vai explicar outras coisas. Ainda temos mais para ver. Capítulo 10 é um capítulo de transição. Então, graças a Deus por isso, que nós teremos algum alívio pelos próximos domingos, mas logo, logo, Paulo vai precisar tratar de um outro tema. Entendi. Está claro. Obrigado, apóstolo Paulo. Mas tem um negócio de escatologia que ainda ficaram para trás. Precisamos falar sobre o fim dos tempos. E Paulo vai começar a falar disso depois. Vamos aproveitar as explicações sobre a importância de Cristo Jesus e como ele conseguiu essa justiça que nós estamos tanto procurando. Por isso que Paulo vai gastar esse tempo falando de como isso aconteceu em Cristo. Depois a gente vai falar sobre o futuro de Israel. Você está vendo isso diante de você, se prepare para o que vem. Por ora, lembre-se disso. Lembre-se de que nós precisamos demonstrar o interesse que Paulo demonstrou pela salvação das pessoas. Precisamos ter consciência daquilo que estamos sendo zelosos e nunca procurar justiça à parte de Cristo. Isso significa que a primeira e mais sábia escolha que você faz na vida não é tentar se desculpar, pedir perdão. É não dar uma explicação. Não, eu fiz isso porque... Não, aí assume logo. Diz logo, eu estou errado.
Só existe uma forma de perdão acontecer entre nós, que é confiado que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Confesse, se arrependa, abaixe a cabeça, como diz o grande teólogo Roque Balboa, apanhe quieto. Apanha quieto, aguenta firme. Porque Cristo Jesus conseguiu a justiça. Não tenta reivindicar, não reivindique seus direitos, não dê explicações, não tente provar que você é, não se justifique. Você não consegue se justificar. Procure um justificador. Ele concede justiça a todo o que nele crê. Amém.